Muito bem, quero chamar vossa atenção nessa noite, a você que está nos ouvindo nessa noite. Nós estamos aqui para cumprir o ídolo de Jesus, a qual ele disse de por todo mundo: pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que cresce seria salvo, aquele que não cresce já estava condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Meus queridos, a vocês que nos ouvem nesta noite, quero chamar a vossa atenção para você ouvir um pouco da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 10 e o versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não se adquire fé de outra forma a não ser ouvir a palavra de Deus. Talvez você diga: para mim pouco importa ter fé ou não ter fé. Meu querido, você talvez não saiba, mas a fé é que remove montanhas. A Bíblia vai dizer: se você tiver fé, como um grão de mostarda, você pede para o monte sair de um lado e ir para o outro, e ele vai. A fé é o fundamento de todas as coisas. Por isso eu peço a você nesta noite, a você que está no seu lar, na sua casa, eu peço para você tirar um momento da sua vida para ouvir a palavra de Deus. Nós estamos embasados na Constituição Federal, no artigo 5, inciso 6, que nos dá liberdade religiosa de parar em qualquer esquina dessa cidade, desse estado, desse país e pregar a palavra de Deus. Ficaremos no máximo 15, 20 minutos aqui neste lugar. E eu quero nesta noite pedir a você que está passando por adversidade, a você que está nos ouvindo, ouça a palavra de Deus. Eu tenho certeza que algo ela irá produzir na sua vida. Quero orar neste momento a você que vai tirar um momento da sua vida para ouvir a palavra de Deus. Senhor meu Deus, nós estamos aqui no teu nome mais uma vez neste local para agradecer primeiramente ao Senhor pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado. Jesus, muito obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pelas nossas famílias, obrigado pelos nossos filhos, netos, obrigado pelos nossos amigos. Deus, abençoe nesta noite no teu nome todos aqueles que estão me ouvindo neste momento e tirarão um momento da sua vida para ouvir a tua palavra. Nesta noite nós queremos abençoar a todos no nome de Jesus. Eu quero ler um texto bem conhecido da palavra de Deus. Está no Evangelho segundo João capítulo 3, e o versículo 16, que vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesta noite eu quero vos falar de o Filho de Deus. Talvez você não dê importância à palavra de Deus, talvez você não dê crédito à palavra de Deus. Eu não estou aqui para te converter a nenhuma religião. Eu não estou aqui para te mudar. Eu não estou aqui para ditar o que você irá fazer da sua vida. Mas eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Aqueles que rejeitam a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer assim: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, se você não acredita em Deus, não precisa nem ouvir. Se você não acredita que a Bíblia é real, não precisa nem ouvir esta palavra. Tampe os seus ouvidos, pode sair do recinto, que daqui a pouquinho nós sairemos daqui. Mas aqueles que irão ouvir a palavra de Deus, eu peço a você, preste atenção, porque a palavra de Deus é a única que poderá nos transformar, nos libertar. E às vezes as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Às vezes as pessoas não tiram um momento para ouvir a palavra de Deus. As pessoas, nesse momento de epidemia, o que mais se ouviu as pessoas dizer é: será que vai acabar o balão de oxigênio? Será que vai acabar o oxigênio? E no entanto as pessoas não param, não tiram o momento da sua vida para agradecer a Deus pelo fôlego de vida que ela tem. Essa semana eu li uma matéria no jornal dizendo que a filha do maior milionário, que é o dono do Banco Santander, ela fez uma matéria dizendo que o pai era milionário, mas no entanto morreu
necessitando somente de o seu dinheiro não pode fazer nada por ele. Ei, meu querido, talvez você acha, por você ter força, dinheiro, poder, status na sociedade, e que você é alguém. Ninguém é ninguém. Todos nós, a Bíblia vai dizer que é pó da terra. Nós somos como a erva do campo, que de manhã está verde, quando é de tarde é cortado e está seca. O que a Bíblia quer dizer com isso? E que você hoje pode ser um camarada que tem status na sociedade, dinheiro, você pode ter posição, mas uma coisa eu posso garantir: no momento em que a luta, no momento em que a enfermidade bater na sua porta, se Deus não providenciar, se Deus não entrar, você desce à sepultura. Às vezes as pessoas se espelham porque elas têm dinheiro, têm posse e elas podem contratar o melhor médico. Ei, eu não sei qual foi o homem mais rico da história, mas conta-se a história de um homem muito rico, que ele estava enfermo e ele usou o seu dinheiro para contratar os melhores médicos para que a sua saúde pudesse ser restabelecida. Só que ele viu que não poderia ser feito nada por ele, e ele pediu 3 coisas: que quando ele morresse, que as suas mãos fossem deixadas fora do caixão, e que um pouco do seu dinheiro, enquanto estava sendo levado ao cemitério, fosse espalhado pelo chão, e que os melhores médicos deveriam ser contratados para carregar o seu caixão. Com isso, quando ele diz que deixasse as suas mãos do lado de fora, era para dizer que ninguém leva nada dessa vida. Quando ele diz para samear o dinheiro durante o cortejo, é dizer que o dinheiro não adianta nada diante de Deus. Ei, as pessoas talvez não param para dar importância. Quando ele contratou os melhores médicos, ele está dizendo que o que ele pode fazer para conseguir ter vida, ele não conseguiu, o seu dinheiro não comprou. Ei, as pessoas se espelham na sua própria força e esquecem que a força nossa, ela vem de Deus. Ei, meu amigo que me ouve nesta noite, existe um Deus no céu que está no controle de todas as coisas. Ei, as pessoas não param para pensar, mas o Salmo 143 vai dizer que Deus fez as estrelas do céu com a areia do mar. A você que está na sua casa, pegue aí um pouco de areia na sua mão. Eu desafio você a contar quantos grãos de areia existe aí nesse bocado de areia que você pegar na sua mão. A Bíblia vai dizer que Deus fez as estrelas do céu com a areia do mar, e Ele sabe o nome de cada uma delas. Ele chama a cada uma delas pelo nome. Ei, em Lucas capítulo 12, versículo 7, pode olhar aí na sua Bíblia. A Bíblia vai dizer que todos os cabelos da vossa cabeça estão contados. Se Deus se preocupou em contar o cabelo da sua cabeça, é porque Ele te conhece. Você não está passando nessa vida sem que Deus não saiba quem é você. Jeremias no capítulo 1 versículo 4, Deus está dizendo para Jeremias: olha, Jeremias, antes que você formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci, te escolhi como profeta. O texto é bem claro, a qual eu li nesta noite no Evangelho do capítulo 3 versículo 16 de João. A Bíblia está dizendo que Deus amou você de maneira tal que Ele deu o único filho que Ele tinha. Ei, meu amigo, não é um filho qualquer. É o Deus que fez os céus e a terra. É o Deus que te fez o fôlego. A Bíblia vai dizer que Ele deu o único filho que Ele tinha para morrer por você. Eu quero, com essa pregação a qual nós estamos pregando nessa rua, é fazer as pessoas lembrar que existe um Deus no céu que está no controle de todas as coisas. Que eu e você, por mais que nós quiséssemos, por mais que nós tentássemos pagar pela vida que nós temos, o dinheiro do mundo não serviria para pagar o que Deus tem te dado. Deus tem te dado fôlego de vida de graça. Nunca se falou o quanto é importante um balão de oxigênio. Nunca
nunca se deu importância, se falou todos os dias nas redes sociais, na televisão, nas mídias sociais, o quanto era importante um balão de oxigênio. E no entanto, eu e você não podemos dar nada para Deus, e a única coisa que Ele quer de nós é gratidão. Você é grato a Deus pela sua vida? Ei, você é grato a Deus pelo fôlego de vida que Ele tem te dado? Você tem agradecido a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida? Ei, peraí, tem pessoas que não gostam de ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que acham que é enjoado ouvir a palavra de Deus, mas elas vão lá e faz uma festança. Elas gritam quando o seu time de futebol está lá jogando. Eles nem sabem quem é você. Mas o Deus que eu estou falando nesta noite, Ele te conhece profundamente. Ele conhece o oculto do seu coração. Aquilo que você, meu querido, talvez esqueceu. O texto de Apocalipse capítulo 20, versículo 12, vai dizer assim: abrirá-se os livros, abrirá-se outro livro, que é o das nossas vidas. Presta atenção no que eu vou dizer nesta noite. Talvez você nunca ouviu isso. No momento em que você nasceu, preste atenção, você começou a ser escrito o livro da sua vida. No momento em que você nasceu, no momento em que você começou a se formar no ventre da sua mãe, a Bíblia vai dizer que começou a ser escrito o livro da sua vida. O texto de Apocalipse capítulo 20 vai dizer, versículo 12, olha aí na Bíblia, se eu estou dizendo a verdade ou não. A Bíblia vai dizer, abrirá-se os livros, abrirá-se outro livro, que é o livro da vida, e todos serão julgados segundo as suas obras. Eu pergunto nesta noite, a você que me ouve, o que você tem feito, ou o que você está fazendo, meu querido, em prol da sua salvação? Peraí, pregador, precisa fazer alguma coisa? Precisa sim. As obras não salvam, mas ela contribui para a salvação. Por isso a Bíblia é bem clara: sem fé, sem obras é impossível agradar a Deus. As obras e a fé caminham juntas. O texto é bem claro: as pessoas de mamando a caducando irão se encontrar com Deus. No momento em que as pessoas elas descem à sepultura, talvez nenhuma igreja pregou isso para você, está na Bíblia. Quando o ser humano desce à sepultura, a Bíblia vai dizer que segue-se juízo. Ei, tem pessoas que acham que quando desce à sepultura está dormindo. Ei, meu querido, no capítulo 3, versículo 19 de 1 Pedro, o texto é bem claro. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, a Bíblia vai dizer que ele desce lá no inferno, e lá ele pega, sabe para quem? O texto do capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 20, vai dizer que ele pregou para aqueles camaradas a qual Noé, por 120 anos, falou que iria haver o dilúvio, e Jesus desce lá no inferno, e a Bíblia vai dizer que pega para eles. Que é melhor ainda, 1 Pedro capítulo 4, a Bíblia vai dizer que Jesus, versículo 6, que ele desceu e pregou para os mortos. Peraí, pregar para morto, se morto está morto, por que Jesus pregou? É porque quando desce a sepultura, meu querido, talvez nunca explicaram para você, nós somos formados de espírito, alma e corpo. Presta atenção, todos recebem o fôlego de vida de Deus. Quando as pessoas morrem, esse espírito de vida retorna para Deus, independente se elas são boas ou ruins, volta para Deus. Mas o corpo é sepultado, e a alma, preste atenção, existe uma alma dentro de você, e esta alma, ela é indestrutível, independente, preste atenção, para onde ela vai, céu ou inferno, ela é indestrutível. Preste atenção. E a Bíblia vai dizer que aqueles que descerem à sepultura sem Jesus, a Bíblia diz que descerá para um lugar chamado inferno. Pregador, aonde está escrito isso? No capítulo 16, versículo 19 de Lucas. Todos assistiram. Não foi como a Bíblia está escrito, mas foi meia boca. Mas é a verdadeira palavra, o que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia diz que este homem rico, ele comia do melhor.
Quando se fala de rico, Jesus não querendo falar que aquelas pessoas que não querem saber de Jesus, vive de qualquer maneira, faz o que quer, não está nem aí. Ei, as pessoas muitas das vezes não estão nem aí com a sua alma. Talvez você é daquele que diz, não estou nem aí, se a minha alma descer para o inferno, é porque você não sabe o que é inferno. Eu preciso esclarecer para você, eu não estou dizendo o que você deve fazer não, mas eu preciso explicar para você o que é inferno. A Bíblia vai dizer no capítulo 16 e versículo 19 que este homem rico comia do melhor, vestia do melhor, passeava, gastava o seu dinheiro. A Bíblia vai dizer que na sua porta se colocava todos os dias um mendigo chamado Lázaro. Esse camarada, para você entender, ele era tão lascado que ele não comia, mas ele desejava comer as migalhas que caíam da mesa do homem rico. A Bíblia vai dizer que os cães vinham, lambiam as suas chagas. Portanto, aquilo que ninguém esperava acontece de repente. O texto vai dizer que ambos morreram. A Bíblia vai dar um ênfase dizendo que este homem rico foi sepultado. Quando eu olho para esse texto, eu imagino que este homem rico, ele era conhecido da sociedade e que se fez um grande enterro. Mas quando eu olho para o texto, eu imagino que Lázaro era um camarada que ninguém dava nada por ele, que os cães lambiam a sua chaga, e ele provavelmente nem foi sepultado. Eu imagino, se os cães já lambiam as suas chagas, provavelmente ele foi jogado em algum lugar, os cães comeram a sua carne. Mas uma coisa eu posso vos garantir, por isso a Bíblia vai dizer, há uma diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. É após a morte que nós vemos essa diferença, é após a sepultura que nós vemos essa diferença. Aquele que serve, aquele que não serve. O que eu quero dizer nesta noite, meu querido? Se você não tem parado para pensar que você tem uma alma dentro de você e que um dia você vai prestar conta de tudo que você está fazendo, você pode até não dar crédito à palavra, você pode até não querer ouvir a palavra, mas uma coisa eu te digo nesta noite, você vai prestar conta do que você está fazendo. Gálatas capítulo 6 versículo 7 vai dizer: Deus não deixa escarnecer, tudo que o homem plantar vai colher. Ei, você está plantando de alguma forma. Não se tem como colher laranja se você plantou limão. Não tem como colher abacaxi se você plantou melancia. Ei, depois as pessoas, quando desce a sepultura, o que se mais ouve num velório é isso: fulano era bonzinho, mas esse bonzinho não adiantará nada para ele. Talvez alguém faz um culto, talvez faz uma reza, mas não adiantará nada, é ele e Deus. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 10 ou 9, 27, que ao homem morrer segue-se juízo, é ele e Deus. Ele se depara com o juízo de Deus. Por isso Jesus fala, é fácil entender a Bíblia. Quando Jesus fala para aquele ladrão, olha aí, a Bíblia diz que tem dois ladrões. A Bíblia vai dizer que os dois ladrões estão blasfemando. Onde está isso, pregador? Em Marcos capítulo 15, versículo 32, se eu não estiver equivocado aqui. Os dois malfeitores blasfemavam de Jesus. Mas Lucas vai dizer que em um determinado momento, um deles se arrepende e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a Bíblia diz que Jesus fala hoje, não é amanhã não, meu querido, é hoje. Ele diz: hoje tu estarás comigo no paraíso. Eu imagino no meu coração a felicidade desse ladrão quando Jesus chegou lá